Então aqui já o tema da porção de hoje, ela já é ao mesmo tempo que é uma pergunta, já é uma resposta, porque não tem ali interrogação, fiz de propósito, né? Parece que é uma pergunta, mas já é a resposta. Se fosse a pergunta, há alguma relação entre Tzedek e Mishpat? A resposta é que há alguma relação entre Tzedek e Mishpat. Então, bastante interessante, assim, o entendimento sobre algumas coisas que no dia a dia a gente não para pensar, né? E tem um entendimento muito, muito interessante aqui. Claro, a fundamentação aqui do entendimento baseia-se em Bereshit, mas a importância de Bereshit para toda a Escritura, né? Para todos os livros, os profetas, a Nova Aliança. Bereshit é muitíssimo importante, são as colunas de toda a Escritura. Assim como tem as colunas, né, da fé, os patriarcas e as matriarcas da fé, então a coluna de toda a Escritura está no livro de Bereshit, né? Não tem plano B. É maravilhoso. Cada ano, cada período, o Eterno vai nos revelando coisas maravilhosas sobre o livro de Bereshit, Baruch Hashem. Então, envolve Gênesis, livro de Gênesis, 18 a 22, 2 Reis, 4, 1 a 37, 2 Pedro, 2, 4 a 11, além de outras passagens. A tradução ali é: e apareceu-lhe, né, nos carvalhais de Manre, e apareceu a Abraham, Hashem, os anjos do Senhor. Então, o resumo: Hashem e os dois serafins aparecem a Abraham. Hashem anuncia a destruição de Sedom e Gomorra. Ló recebe em sua casa os dois anjos. A destruição de Sedom e Gomorra, a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Abraham e Sara peregrinam em Gerar. Nascimento de Isaac, Agar no deserto. Abraham faz a aliança com Avimelech. E Hashem prova a Abraham. Então, na paraxá de hoje, o sobrinho de Abraham, Ló, é resgatado por anjos da cidade pecaminosa de Sedom. E após ele e a maior parte da sua família escaparem, a cidade é destruída por um fogo celestial, um fogo terrível vindo do céu. Esses parecem ser os principais pontos dessa trama. No entanto, de forma mais profunda, parece haver uma história maior sendo contada. Uma história que pode nos fazer questionar o que sabemos sobre o Gan Eden, sobre o Jardim do Éden. Então, enquanto Adão e Havá eram banidos, eram expulsos do Éden, o versículo nos diz que Hashem colocou anjos, queruvim, na entrada do jardim. Eles estavam lá para vigiar, mas esses queruvim, não estavam lá apenas para guardar o jardim em geral. Eles tinham uma função específica, né? Às vezes passa despercebido na leitura. O que esses queruvins estavam guardando lá? O que os queruvim estavam fazendo em cima do propiciatório dentro do Mishkan, lá no deserto, lá no Mishkan, levantado no deserto por Moisés? Haviam dois queruvim em cima do caporet, do tampo da arca, do propiciatório. Então, olha aí. Então, você já subentende, né, que queruvim são ministros de Hashem, no caso, esses dois, para guardarem lá no Mishkan, para guardarem o acesso do Santíssimo Lugar e guardar o que tinha dentro da arca?
que tinha? O que havia dentro da arca? As duas tábuas. E as duas tábuas são o quê? As duas tábuas não é a árvore da vida? A árvore da vida está aqui, ó, aqui dentro. A árvore da vida. Etz Haim, árvore da vida. Então, esses anjos lá no Jardim do Éden, a função deles era guardar o caminho. Vamos lá, ó. Lishmor Haderech Etz Haim. Lishmor Haderech Etz Haim. Para guardar o caminho da árvore da vida. Então, eles não estavam lá apenas para guardar a árvore da vida, ou guardar o jardim. O caminho, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, peraí, caminho? Essa palavra eu já ouvi antes. Eu já vi na Nova Aliança, né? O caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, não é à toa, não é em vão, que eles estão guardando o caminho para a árvore da vida. Isto é, só por este caminho, só por este acesso, você chega ao final, você chega à árvore da vida, ao Etz Haim. Então, fiquem ligados nisso aí. Então, em razão disso, nós voltamos agora para a frase acima, em azul lá, que eles foram banidos do Éden. Então, que tipo de relação há os anjos guardando o caminho para a árvore da vida, já que eles estavam sendo expulsos, né? Banidos, expulsos do Éden, eles não tinham mais direito, eles não tinham mais a honra de ficar ali. Eles foram expulsos. Que tipo de relação há essa saída deles do Éden com os anjos guardando o caminho? Fiquem ligados aí. Nada é por acaso na Torá, não passa uma vírgula, né? Então, há uma relação ali, quer dizer, eles tiveram a oportunidade de ter acesso a essa árvore da vida, mas eles optaram em ter acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, justamente a árvore que não era para eles irem, mas a árvore da vida estava disponível para eles, para Adão e Havá. E eles optaram pela árvore do conhecimento do bem e do mal, única árvore que o Eterno disse, não toque nessa árvore. E eles optaram por isso aí. Então já começou pela desobediência. E a desobediência gera o quê? Gera pecado. Então, pela desobediência, antes dela experimentar do fruto, ela já pecou no coração. Rafá já pecou em seu coração, porque antes dela experimentar o fruto, ela cedeu à solicitação da serpente. Isso que nós temos que entender, né? Então, analisando os versos sobre a expulsão do Éden, destacam-se 8 itens nesse texto aqui. 8 itens. 8 itens, espera aí, 8 itens, já ouvi esse número antes. 8. O que é 8 na Torá? É o número do Messias. 8 é o número do Messias. Então, nada é por acaso na Torá. Onde na Torá encontramos outra história com 8 itens? E disse Hashem, em Gênesis 3, 22, agora o homem se tornou como um de nós, sabendo o bem ou o mal, e agora talvez estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Então seria um problema se acontecesse isso aí. Por que os serafim estavam lá para guardar o caminho? Porque em outra condição eles podiam acessar a árvore da vida, mas nessa situação que eles estavam de pecado ali, não era a hora. Não era a hora. Então eles foram banidos, eles foram expulsos do Éden, para lá na frente uma outra pessoa
voltar a se relacionar com Hashem, né? Item 1. É o primeiro item dos 8 itens. Shalar Yad, estender a mão. O esticar da mão de uma pessoa para pegar algo. E agora talvez estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Quer dizer, isso seria maravilhoso se eles estivessem em comunhão, na presença de Hashem. Mas da forma banida, da forma errada, seria um problema daí. Porque a humanidade teria que começar com eles, né? Então esse Shalar Yad é o primeiro item, estender a mão. O próximo item, então Hashem o enviou do jardim do Éden para trabalhar na terra de onde havia sido tomado. Então Hashem o enviou do jardim do Éden para trabalhar na terra de onde havia... Aqui também é uma outra confirmação que Adão, ele não foi feito por Hashem dentro do jardim. Ele foi feito por Hashem fora do jardim e ele foi colocado, como já tem o versículo que eu falei para vocês, que Hashem colocou Adão no jardim, né? E aqui está dizendo o contrário agora. Então Hashem o enviou do jardim para trabalhar na terra de onde havia sido tomado, de onde ele havia sido feito. Ele entrou e agora ele está saindo. Então, é muito fácil de entender aqui que o jardim do Éden era algo excepcionalmente divino. Era uma espécie de templo. Como tem o templo celestial, era uma espécie de templo. É algo muito divino, muito sobrenatural esse jardim aí. Era algo do outro mundo, podemos dizer assim, né? Literalmente é algo do outro mundo. Baruch Hashem. Aos poucos o Eterno vai mostrando para a gente. Então, o item 2, da série de 8 itens, o item 2 é expulso, isto é, alguém está sendo expulso do lugar onde mora, banido. Você não tem mais vez aqui, fora daqui. A história da destruição de Sedom, nessa história desta paraxá, da destruição de Sedom, também encontramos o termo, as palavras Shalar Yad, estender a mão. Olha aí, ó. É difícil às vezes você encontrar as mesmas palavras assim, né? Mas tem exatamente nessa paraxá as mesmas palavras, estender a mão, Shalar Yad. Em Gênesis 19:10 diz assim: eles estenderam os homens, os anjos, as mãos, e trouxeram Ló com eles a casa e a porta fecharam. Então houve uma proteção desses anjos à família de Ló, para que eles não fossem seduzidos pelos homens da cidade lá. Então, o primeiro paralelo em relação ao primeiro item, que eu citei lá, Shalar Yad, é exatamente esse daí, né? Em Gênesis 19:10. Shalar Yad, estender a mão. E logo em seguida, em Gênesis 19:16, 17, diz assim, ó: e tiraram-no e deixaram fora da cidade. Então, houve algo semelhante também com Ló, que ele foi tirado de um lugar, ele foi tirado daquela cidade, né? E os anjos tiraram-no e deixaram fora da cidade, fora de Sedom. E diz assim: e foi ao fazê-lo sair fora, que disse-lhe o anjo: escapa por tua alma, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a planície para o monte, escapa, para que não sejas morto. Então, é muito
fácil, ele foi expulso pelos anjos. Ló, literalmente, foi expulso pelos anjos que Hashem mandou para ele não ser destruído, ele e a sua família não serem destruídos, né? Então é o segundo paralelo, a palavra é a mesma, né? Expulso, segundo paralelo. Vamos lá, o terceiro item é referente ao lugar de onde a pessoa está sendo enviada, que nesse caso é o Jardim do Éden. Então Hashem o enviou do Jardim do Éden. O ponto de referência da onde Adão e Havá saem, o ponto de referência que eles estavam é o Éden, é o jardim. Eles saem, eles são expulsos do jardim, né? Então, o item 3 seria o jardim. Em Gênesis 3:24, ele expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim os queruvins. Eu coloquei ali, peço perdão, é queruvim, não tem o NS, porque queruvim já é plural, né? Então, colocou o oriente do Jardim do Éden. Então, o item 4 são queruvim, os queruvim. Quando Ló se estabeleceu em Sedom, a Torá cita que Sedom era Kegan Hashem, como o próprio Jardim do Éden. Era um lugar, ele tinha muita similaridade com o jardim por causa da exuberância desse local. Era um lugar, assim, tem comentários rabínicos que era algo assim, realmente surpreendente, era algo de chamar muito atenção, por isso que ele era chamado de Kegan Hashem. Não era, por exemplo, quem está familiarizado o dia a dia assim no deserto, beduíno do deserto, né? Você vê regiões assim que tem mais vegetação e outras menos, né? Só pedra, só areia, né? E lugares que tem vegetação, mas é um padrão de vegetação que tem. São vegetações mais miúdas, pequenas, né? Mas esse jardim tinha árvores bonitas, árvores frondosas, né? Tinha um rio que passava no meio. Claro, todo lugar, por exemplo, em Israel, quem já conhece Israel, eu não preciso falar, mas quem nunca foi para Israel, todo local, digamos, Jerusalém, nas proximidades de Jerusalém, todo lugar onde você olha com os teus olhos e você vê bastante vegetação, ou flores, ou árvores, ou gramados, né? Todos esses lugares que você consegue enxergar verde, todos esses lugares são irrigados. Tem sistemas de irrigação controlados por computador que irrigam, eles aspergem, né? A água, dia e noite, tem os horários para regar, mais água, menos água, conforme o clima, é tudo computadorizado, né? Então, onde você enxerga verde, é uma irrigação por mangueiras com furinhos, assim. Então, é algo muito, muito tremendo, assim, a tecnologia, né, de irrigação no deserto. E tem empresas do Brasil que contratam sistemas de irrigação que são produzidos em Israel. Tecnologia muito avançada de irrigação que é importado de Israel para o Brasil, né? Então, era um lugar que chamava muito atenção, porque não era uma vegetação normal, era um lugar exuberante. Tanto é que era comparado ao Jardim do Éden, esse local. Não era Kegan Hashem, como o próprio Jardim do Éden, uma região muito exuberante, muito fértil, regada por um grande rio, né? Então, claro, quando o Ló viu aquele lugar, ele olha para cá, vê aquele jardinzão, e olha para cá só deserto. Irmãos, esse é um dilema de quem segue Hashem. Esse é um dilema, porque quando a gente diz sim para Yeshua, ou para Hashem, que a gente é lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus,
o destino, você olha assim aquele verde, ei, vou para aquele jardim. Não, você não vai. Quando você assume a tua vida com Yeshua, que você nasce de cima, você vai para o deserto, querido. A gente vai para o deserto. Essa que é a tratativa de Hashem com a gente. E foi a tratativa de Hashem com o povo. Mandou o povo para o deserto, não mandou o povo lá para o jardim. Porque no começo tinha o jardim, e daí a humanidade foi reprovada de estar no jardim. Porque precisa de algo diferente para você ter entendimento espiritual e mental, para você poder ter acesso ao jardim. E dar valor para a árvore, para o Messias que está lá no meio do jardim. A gente precisa passar por um processo chamado processo de restauração, que é de dentro para fora, para daí você ter olhos. Nossa, agora estou enxergando aquela árvore que não dava a mínima para ela. Baruch Hashem, é isso que o Eterno quer. Isso foi acontecer, começou a acontecer esse processo com a pessoa que ele restituiu, começou a restituir esse relacionamento de uma forma mais intensa, né? Já começou ali com, vamos dizer, Noé, Moisés, né? Mas que foi um relacionamento a ponto dessa pessoa ser considerado. Eu não vou falar agora, vou falar outra coisa antes. Quando a voz que caminhava no jardim convida Adão e Havá para caminhar, vamos, entre aspas, a voz, o Messias, né? Queria caminhar abraçado com Adão e Havá. Meus queridos amigos, vamos caminhar, vamos conversar. Meus queridos amigos, alguém já entendeu o que eu estou falando, né? Meus queridos amigos, vamos andar juntos, vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos trocar figurinha. Abraham, irmãos, ele era o que de Hashem? Então, com Abraham, ele restitui o que ele queria que Adão e Havá fizessem com ele, caminhando juntos. Começa esse processo de restauração das raízes bíblicas e judaicas da fé com Abraham, queridos, o amigo dele, como ele queria que Adão e Havá fossem amigos dele, caminhando lá. Antes de destruir Hashem, a Sedom e Gomorra como o jardim do Eterno, não era um jardim comum, era um jardim muito maravilhoso, esse local. Mas não é isso que a gente deve escolher. O mundo nos oferece muitos jardins maravilhosos. Nossa, não posso perder isso, não posso perder essa oportunidade, tal. Não posso deixar de ir nesse lugar. Não vá para esse lugar. Não perca tempo. Então, terceiro paralelo, jardim também. É tremendo essa quantidade de paralelos, né? E para a mensagem final também, nos dá uma corridinha aqui. Para destruir Sedom e Gomorra, Hashem envia anjos, queruvim. Pois destruiremos este lugar, porque aumentou-se seu clamor diante de Hashem e enviou-nos o Eterno para destruí-lo. Aqui os próprios anjos falando, pois destruiremos esse lugar, porque aumentou-se seu clamor diante de Hashem e enviou-nos o próprio Hashem para destruí-lo. Então esses anjos que foram visitar Abraham, na sua recuperação, né? Na sua convalescência, em razão da Brit Milá, que Abraham fez, né? Ele recebeu o convite do amigo dele.
Você não vai visitar o teu amigo quando ele está se convalescendo? Então, ele recebeu a visita nobre. Imagine que visita, né? Que visita nobre. Que visita, hein, de amigo, hein? Que Hashem enviou-nos eterno para destruí-lo. Vamos lá. Então, o quarto paralelo, também os anjos querubim. Fantástico, fantástico esses paralelos aí. Ele expulsou o homem e colocou a leste, a palavra Mikden, oriente ou leste, né? Mikden do Jardim do Éden. Então, o item número 5 é a palavra oriente ou leste, que é Mikeden. Expulsou o homem e colocou a oriente do Jardim do Éden, os querubim, e uma lâmina chamejante, um fogo divino. Olha aí, essa lâmina chamejante é uma espada, né, totalmente sobrenatural, uma espada com lâmina de fogo, algo sobrenatural, que você só vê nesses desenhos, né, desenhos infantis lá, vem uma espada assim. Então, é difícil, não existe, né, uma espada assim pegando fogo, né? É algo sobrenatural. Então, da espada que se volvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, também o fogo divino nessa espada, se sabia que era algo de Hashem, muito poderoso. Então, o item número 6, fogo e chamas. Fogo ou chamas. A espada flamejante que os querubins usaram para guardar o caminho da árvore da vida se volvia. A palavra mithaperet, virada ou invertida, ela se volvia, ela virava. Gênesis 3, 24. Tudo isso que estou falando aqui está literalmente na palavra, vocês podem conferir. Não, o Roxo criou aquilo ali para fazer o paralelo. Não posso fazer isso. Eu posso até fazer, mas vou pagar um preço bem amargo se fizer isso. Então, por isso a responsabilidade de... Eu cito ali as passagens, que se alguém quiser conferir, fazer uma retrospectiva em casa, está tudo na palavra. Não estou inventando nada. Tudo ali. Ó. Gênesis 23, 24, tudo Gênesis 23, 24. Isso aqui. Está lá. Item 7. Item 7. Mithaperet, virada ou invertida. Então, o item 5, leste, oriente ou leste. O item 6, chamas divinas. E o item 7, virada ou invertida, que é Mithaperet. Vamos lá, vamos ver os paralelos agora. Escolheu para si Ló toda a região do Quicar, no Jordão. E partiu Ló para o oriente. Olá. Por que não está aqui, partiu Ló para o ocidente? Exatamente, está lá a mesma palavra, Mikeden, que é Gênesis 13, 11, podem conferir lá. Mesma palavra. Estou falando a mesma palavra em hebraico, está lá, que é Mikeden, né? Que é o quinto paralelo. Vamos lá. Sedom foi destruída pelo fogo de Hashem. O que destruiu Sedom e Gomorra? O que destruiu? Foi um terremoto? Veio uma grande onda? Ou foi fogo que veio do céu? Fogo que veio do céu. Fogo de Hashem. Lá. E olhou sobre a face de Sedom e Gomorra e sobre toda a terra do Quicar e viu. E eis que subia fumo da terra, fumaça, fogo da terra, como a fumaça de uma fornalha. Um fogo muito forte, muito forte. Labaredas muito fortes. Né? Então, onde que está isso, Roxo? Gênesis 19, 28. Pode conferir lá. Então, o sexto paralelo, fumaça produzida por esse fogo que veio do céu.
Não foi um fogo que veio da terra, debaixo da terra. Ele veio, caiu de cima, foi de cima para baixo. O verbo que se faz paralelo com mit haperet é a destruição, que é haperra, quer dizer, a palavra é a mesma. A origem, né? A raiz da palavra é a mesma. Então, mit haperet, se você separar ali, apóstolo, haperet, a palavra é igual. Ó. No hebraico, as letras são as mesmas, entendeu? Haperet, que é destruição também. Então, e recordou-se, Hashem de Abraham enviou Ló, e tirou, né? Tirou Ló da destruição, Haperra revirado, de uma cidade que ela estava de um jeito e ela foi torcida, ela foi revirada, ficou de ponta cabeça, vamos dizer assim. Gênesis 19, 29. Então, para fechar o circuito desse slide, o sétimo paralelo, que é a mesma raiz da palavra mit haperet, haperra é a mesma raiz de mit haperet. Vocês podem conferir lá a palavra em hebraico mesmo, Gênesis 19, 28 e Gênesis 19, 29. Tremendo, tremendo. Então, estamos indo para o final aqui. Qual seria o item 8, então? Desses 8 itens que eu prometi para vocês, já falamos 7, qual seria o item 8? Qual realmente era a função dos queruvim no jardim do Éden? E a lâmina chamejante da espada que se volvia para guardar o caminho, lishmor derer, né? Guardar o caminho da árvore da vida. Então, a função dos queruvim era de guardar o caminho. Né? Gênesis 3, 24. Então, a função dos queruvins, já falei isso, guardar o caminho, Lishmor Derek. Aliás, também haviam, eu já falei isso para vocês também, que haviam os 2 queruvim sobre o caporet no Santíssimo Lugar, guardando as 2 tábuas da aliança. De qualquer forma, eles estavam fazendo a mesma coisa lá, eles estavam guardando o caminho para a árvore da vida. Como guardando, Roxo? Por que guardar? Porque esse caminho ele foi liberado, irmãos, presta atenção aqui agora. Esse caminho ele foi liberado quando? Seus 2 queruvins de ouro que estavam em cima do caporet. Tinha o véu que separava o Santíssimo Lugar do Santo Lugar, ok? Ok, né? Vamos lá para o templo lá em Jerusalém, que é bem maior que o Mishkan, na suntuosidade do templo lá, né, de Jerusalém. Tinham os 2 querubins também lá no templo. Mas quando que foi rasgada a cortina de cima até embaixo, que separava o santo do Santíssimo Lugar, para você ter acesso à Torá, que o acesso estava liberado, não precisava mais querubins para guardar o caminho. Quando que aconteceu isso, irmãos? Em que momento que essa separação, esse véu foi rasgado para que todos tivessem livre acesso à árvore da vida? Em que momento aconteceu isso? Não ouvi. Pode falar mais alto? Com a morte do Cordeiro de Hashem, Yeshua. Então, tinha que chegar nesse ponto, para daí os querubins, o Eterno dizer, querubim, saiam agora, o acesso está livre. O primeiro Adão, vamos dizer assim, o primeiro Adão fracassou. Aquele que emanava a luz dele fracassou, o primeiro Adão. O segundo Adão não fracassou. Essa que é a maravilha. E daí os queruvins, o Eterno diz, muito obrigado, meus queruvins, vocês fizeram o trabalho de vocês até aqui, muito bom.
Agora vocês não precisam guardar, o acesso está livre. Item 8, guardar o caminho da árvore da vida. Item 8, guardar o caminho da árvore da vida. E qual seria o oitavo paralelo? Então, onde aparece Lishmor Derek na porção de hoje, vai lá? Em Gênesis 18, 19. Mas você tem certeza, Jair, que aparece ali também? Está escrito ali. Não tem como fugir. Porque eu conheci, e ser que ordenará seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que, olhe, eu achei tremendo, tremendo. A fim de que guardem o caminho do eterno. As mesmas palavras, Lishmor Derech, guardem o caminho para fazer o quê? Caridade e justiça, Tzedaká, o Mishpat. Gênesis 18, 19. Me permitam, irmãos, quando eu falei para vocês na semana passada, eu detalhei um pouquinho a palavra, lembram? Em Bereshit 2, em Bereshit 2, Gênesis 2 diz: e abençoou Hashem ao dia sétimo e santificou, porque nele cessou toda a sua obra que criou Hashem para fazer. Esse para fazer é Lassot, que eu disse, como Lassot? Ele descansou na obra, ele fez toda a obra, criou todas as coisas, descansou. Pela lógica humana, ele fez todas as coisas, descansou, ponto, parou ali, não se fala mais nada, pronto. Mas você acha que o Eterno vai criar tudo para nada? Só para parar ali, para você todos ficarem observando e batendo palmas? Nossa, que maravilha que o Senhor fez, Eterno. Então, Ele fez todas essas coisas para fazer o quê? Para fazer exatamente o que está escrito ali, queridos. Para fazer o quê, queridos? Para fazer caridade e justiça, para nós praticarmos Tzedaká e o Mishpat. Então, quando ele viu o coração de Avraham, que existia o senso de justiça, de Tzedaká, Tzedek, que é você fazer além da justiça. O Tzedek, você vai além do Mishpat. Você vai além da justiça. A justiça, ela é muito calculista. A justiça, ela é perfeita, né? A justiça é justa, como o próprio nome já diz, mas para as coisas darem certo e para haver um pleroma e um equilíbrio e crescimento nas coisas, não pode parar só na justiça. O que você está querendo dizer, Rocha? Eu estou querendo dizer que Sedom e Gomorra, irmãos, Sedom era um exemplo de cidade da justiça. O que o Rocha está falando? A justiça que havia em Sedom era um exemplo para muitos lugares. A organização e a justiça era plena em Sedom, plena. Parece uma coisa absurda que estou falando, né? Só que não era o suficiente. A Torá ensina que só o Mishpat não é suficiente. Precisa ter além do Mishpat. Precisa ter a misericórdia. Yeshua, em sua vida e seu ministério, ele veio a mostrar que a Torá não é só justiça. Ela é justiça e ela é misericordiosa. Vocês acham que é à toa que tem a frase misericórdia quero, não sacrifícios? Então, o sacrifício é a justiça. Você vai lá e você fez, vai pagar.
Eu te perdoo, mas há um preço a pagar. Tudo bem, isso é justiça. Agora, a misericórdia, quando vai além, excede as especificações. Excede as especificações. Explique melhor, Roxa. Vamos lá. Yeshua, o âmago, o cerne do ministério de Yeshua era mostrar a misericórdia da Torá. Era quebrar o gelo, sair da letra. É você andar no Espírito e quando você anda no Espírito, você tem compaixão. Você pensa assim, puxa vida, eu ganho o meu salário, eu sou cumpridor das minhas obrigações, eu sou honesto no meu trabalho, eu faço as coisas direitinho, chego no horário, pago as contas lá de casa, dou formação educacional para meus filhos, dou uma ajuda para minha esposa, ela ajuda bastante lá em casa. Então, eu não tenho dinheiro, não sobrou dinheiro para ajudar aquela pessoa que está sem teto ali. Esse pensamento é justo? É 100% justo esse pensamento. É perfeito. Porque você está fazendo a tua parte, você não está negando as tuas responsabilidades do dia a dia, você está cumprindo, você não está dormindo em casa, você não está se embriagando, você está correndo atrás e assumindo o que você cumpriu, você está fazendo o que você prometeu perante Deus para cuidar da tua mulher e dos teus filhos. Você está fazendo a tua parte. Você está sendo justo. Você está sendo 100% justo. Mas a Torá diz que você tem que ir além disso. Yeshua, ele mostrou que nós podemos ir além disso, irmãos. Se você vê teu irmão lá sem teto, eu vou dizer, eu vou sacrificar aqui. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou ajudar meu irmão. Eu não vou dar uma casa nova para ele, mas eu vou dar uma parede, uns tijolos. Isso que é tzedek. É além do mishpat. Isso que Yeshua quer, isso que a Torá quer de nós, irmãos. Nós temos que sair do mishpat e ir além do mishpat. Esse é o clamor da Torá. Essa é a voz do Messias. Saiam do mishpat, não fiquem no mishpat. Apliquem, sejam misericordiosos, como eu sou com vocês. Guardar o caminho de Hashem para fazer tzedek e mishpat. Qual a relação que há entre lishmor derek, tzedek e mishpat? Olha aqui, ó. Esse verso, guardar o caminho para misericórdia e justiça, ou tzedakah e justiça, né? Este verso é o testemunho de vida, é o testemunho de ensino, é o testemunho de coração, é o maior testemunho de Yeshua. É o testemunho de Yeshua, que é o caminho, a verdade e a vida. Você quer viver? Você quer viver para sempre? Creia nele, siga esse caminho e pratique o mishpat, mas vá além do mishpat. Pratique o tzedek também. Então, quando a gente diz aqui, ó, tzedakah, caixinha de tzedakah que tem ali, o tzedakah é além do dízimo. O dízimo é mishpat, irmãos. Você tem que fazer aquilo porque é justo. Porque está escrito, devolva o dízimo. E você, cumprindo aquilo, você está sendo justo. Mas você quer prosperar e ter uma vida abundante? Pratique o tzedek, vá além. Ajude teu irmão lá. Compre uns pães ali para o cara que vem te pedir. Não deixe de dar para quem vem te pedir.
no teu carro, no estacionamento, não deixe de dar. Deixe umas moedinhas, deixe um dinheirinho ali. Não, a palavra diz, quem vem te pedir, entregue. Não deixe de fazer alguma coisa. Isso é tzedek, irmãos. Não é mishpat. Muito bem, palmas para você. Você é um trabalhador honesto, cumpre suas obrigações, recebe teu salário, paga teus impostos, dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, se paga, devolve o dízimo, paga teus impostos, maravilha, palmas para você, mas tem que ir além disso. Tem que fazer o tzedek. Essa que é a lição dessa manhã, irmãos. Deixa eu ver se tem mais. Então, Sodoma e Gomorra tinha a plenitude da justiça, mas parava ali. Quando havia um estrangeiro na porta da cidade, saia daqui, nós não temos obrigação com você, nós já temos aqui nossa organização, aqui nossas contas de impostos e comprar mantimentos para essa cidade, para o povo que está aqui. Estrangeiro não é bem-vindo, saia daqui fora. Eles faziam assim, irmãos, em Sodom. Suma daqui. Eles expulsavam estrangeiros de lá. Os estrangeiros não eram bem-vindos. A Torá fala bem ao contrário, que venham os estrangeiros, recebam bem os estrangeiros. O que é isso? Isso é tzedek, não é mishpat. O mishpat eles estavam fazendo, só que eles não entendiam do outro lado, eles não entendiam o tzedek. Por isso que ela foi destruída, Sidom. Nossa, mas a justiça imperava ali. Mas se não tiver o equilíbrio entre mishpat e tzedek, é a mesma coisa que o crente em cima do muro. O Eterno vomita. É muito sério, irmãos. É muito sério. Para finalizar, o valor numérico 1 é mishpat, é justiça, a sociedade é justa. Todos têm direito à justiça, à igualdade de condições e oportunidade para todos. Trapaceiros não são tolerados, a justiça reina suprema. Isto é mishpat. É isso que acontecia em Sodom. Mas regras por si só não fazem uma boa sociedade, é preciso algo mais. Isso leva ao valor número 2, a coisa certa a fazer. Você está sendo justo, mas no teu coração, o coração de um crente diz assim, faça mais alguma coisa, esse teu irmão está precisando de mais alguma coisa do que você está pensando. E o teu coração palpita e você diz, mas eu estou sendo justo, eu não estou sendo injusto. Claro que você está sendo justo, mas tem que ir além da justiça. Tem que ultrapassar a justiça. Alguém é sem teto e não é justo na minha parte estender a mão para ajudá-lo, mas é a coisa certa a fazer você ajudar ele. Se você ajudar ele, puxa, eu vou ficar no vermelho esse mês, vou ajudar, mas eu quero ver ele melhor. De repente aparece um negócio lá, do nada, e aparece um depósito na tua conta lá. Caiu do céu. Assim que o Eterno faz. E vem 2, 3 vezes mais daquele valor que você deu. Assim que o Eterno age. Cuidar dos menos afortunados, aliviar o sofrimento quando é possível, alegrar os dias dos outros, isso é tzedek. A coisa certa a fazer, independente de ser justo ou não. Sodom tinha justiça, criou suas próprias regras, mas essas regras não expressavam cuidado e consideração pelo próximo. Portanto, a sociedade era desprovida de tzedek. Daí a sua ruína. Irmãos, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que é o mestre do mishpat e do tzedek. O mestre, o grande mestre, Baruch Hashem. Baruch Hashem.